Boa noite, queridos. Estão me escutando? Só fixar aqui o nosso tema de hoje. Vocês estão me ouvindo? Estamos ao vivo. Se estiver me ouvindo, puder passar a mensagem aí, tá ok? Rosana, os demais. Bom estar aqui com os irmãos. Espero que vocês estejam me ouvindo, né? Vamos começar. Hoje nós vamos ter um pouco diferente, pois nosso irmão Caio não vai poder estar com a gente hoje, né? Maravilha! Eu quero começar lendo um salmo. Convido você se tiver com a Bíblia ou com o celular ou algum acesso às Escrituras, Salmo de número 8. Nós vamos começar lendo esse salmo. São alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que buscava vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é o homem para que ele te importunes, para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Esse salmo é belíssimo, ele mostra justamente a compreensão do salmista de começar os salmos reconhecendo a grandeza do nosso bondoso Deus. Como é precioso. Ele começa adorando e termina adorando na sua oração. Não é? Percebemos como ele compreende que todas as coisas estão debaixo da condução de Deus. Todo o universo está debaixo da condução do nosso bondoso Deus. O coronavírus, o Covid, também está debaixo dos pés do nosso Deus. Está sob o domínio dele. Não podemos perder jamais essa compreensão. Se ele domina todo o universo, os animais, as aves dos céus, os peixes marinhos, tudo que percorre no mar está sob o domínio da vida do nosso Senhor, a nossa vida. As coisas que estão postas no mundo também estão sob o domínio do nosso Deus. Ele não está alheio a essa situação. Amém? Vamos ter um momento de oração. Convido você mesmo aí na sua casa, aonde você estiver, ou no trabalho, ou não sei onde os irmãos estão, mas aqui é de seu coração, tem um momento de oração. Coloque-se diante de Deus. Coloque o seu coração, sua vida diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa live. Queremos colocar o nosso coração diante do Senhor e agradecer porque o Senhor é majestoso. O Senhor é o Deus poderoso. Quando falamos no teu nome, o nosso coração se aquieta, o nosso coração descansa. Quando conversamos com o Senhor, nós podemos encontrar um local seguro, refúgio em Ti somente, Pai. Possamos continuar confiando no Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado da nossa vida, o
O Senhor tem cuidado da nossa família. Apesar de nós, não merecedores, pecadores, miseráveis, carentes da tua misericórdia, do teu perdão, somos gratos ao Senhor porque o Senhor um dia nos alcançou. Nos alcançou com a tua graça, com o teu perdão, fomos chamados para seguir os passos de Jesus. Fomos transformados, nos foi dado uma nova vida em Cristo Jesus. E por isso nós temos motivos para te agradecer, te louvar e te bendizer. No nome de Jesus, que nós começamos essa live aqui orando, agradecendo ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você a abrir o seu inário. Hoje nós não vamos ter o Caio com a gente, mas eu quero convidar você a abrir o seu inário, se você tiver com ele fácil. Nós vamos cantar 2 hinos do inário. Eu lembrei, nós não vamos ter instrumento, nós vamos cantar a capela, né? Aliás, o maior instrumento que nós temos é a nossa própria voz. Eu lembro de um pastor lá de Fortaleza, reverendo Euni Cortez, já está nos céus, já está com o Pai. Ele um pastor muito experiente, ele saía pelos interiores do Ceará, na época que nem transporte tinha, a cavalo, e não tinha instrumento, pregava ao ar livre, né? Tudo era feito assim. Me lembro da época, me faz lembrar desse momento da época de Jesus também, né? Não tinha microfone, não tinha música, não tinha violão, não tinha piano, só tinha a voz, que é o instrumento que nós temos. Então eu convido você desafio você a cantar junto comigo aí, junto com a sua família, com quem você tiver, ou sozinho, ou com as crianças, ou com os filhos, a cantar. Nós vamos cantar 2 hinos. Nós vamos cantar o hino de número 61 e em seguida nós vamos cantar o hino de número 93. O hino 61 é um hino de ação de graças, né? Um hino de gratidão. Então, desafio você aí de cantar junto, celebrar o nome do nosso maravilhoso Deus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém. Glória a Deus por isso, né? Vamos cantar agora o hino de número 93. Hino de número 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé é alto, né? E o meu amor estão firmados no Senhor.
estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Quando a trombeta, a sua graça é muito real. Já cantamos, né? Esse aí, o quadro. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém. Firmeza na fé é o que a gente mais precisa nesses dias difíceis, de luta. Graças a Deus por isso. Que bom que você está aí. Espero que vocês estejam bem. Hoje de manhã tivemos conversa, um tempo com os irmãos no Zoom. Foi muito bom, edificante para o meu coração, maravilhoso. Desafio você, no seu momento de culto doméstico, aí, de devocional, a cantar, né? A adorar a Deus com a sua voz, tá? Sei que alguns já fazem isso, estimulo aqueles que não fazem a fazer. Vou cantar outros cânticos também, tá? O irmão Caio, ele não pôde estar com a gente, mas a gente louvou e bendizeu o nome do Senhor aqui da mesma forma. Temos estudado, temos meditado ao longo desse mês o tema família. O tema família é um tema muito importante, muito fundamental para que a gente possa compreender, né, as orientações que o Eterno, que Deus tem nos dado. Nós conversamos sobre a perspectiva da importância, né, do líder, da família do líder. Conversamos sobre casamento, sobre a importância de cuidar um do outro, né, os perigos do casamento, os perigos da família, os sinais que a família precisa estar atento, né, atenta para observar, né, a relação com o cônjuge, relação com os filhos, com o trabalho, com os valores, com os princípios que a sociedade tem colocado, sinalizado para a família. E temos meditado bastante nisso, compreendendo na máxima e no lema de que, fortalecendo a família, nós estaremos automaticamente fortalecendo a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, né? E ontem tivemos uma conversa muito boa com o reverendo Piacente sobre família, né? Sobre os desafios da relação com os filhos, para a gente estar atento a tudo isso. E hoje eu quero conversar com os irmãos, me refletir no texto da Palavra de Deus, que está aí no nosso tema, né? Evangelho de Lucas, capítulo 15, são alguns versos, eu quero ler com os irmãos. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, deixá-la aberta. É uma história bem conhecida, mas faço questão de ler a palavra das Escrituras nesse momento. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 32, nós vamos falar sobre família, perdão e recomeço. Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 32. Vou ler aqui na minha versão, estou com a versão NVI, mas você pode acompanhar a leitura na versão que você tiver
acesso a ele. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os bens, vivendo irresponsavelmente. Outra versão fala dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. A nossa algaroba, daqui da região, seria um equivalente, comida para os porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse é um texto muito conhecido, é um texto muito importante para a gente começar a tirar algumas lições e alguns aprendizados desse texto. Esse texto, na verdade, sendo fiel à sua interpretação e ao contexto a qual ele está inserido, é um texto que nos remete a... Esse texto não está falando necessariamente de relações familiares, é uma parábola. Ele não está se referindo necessariamente aos conflitos familiares. O contexto aqui, Jesus estava respondendo, se nós observarmos os capítulos anteriores, ou a trajetória que Lucas escreve,
Esse texto é uma resposta aos fariseus, porque Jesus estava sendo criticado por comer com publicanos e pecadores, né? E aí Jesus dá uma resposta para ele, justamente na perspectiva de que esse texto, essa parábola, tem a ver com a dimensão, né? Traz a figura do Pai e do Filho, mostrando justamente essa dimensão do Deus Pai Todo-Poderoso, que acolhe com misericórdia e com graça aqueles que se arrependem. Essa é a temática desse texto. E demonstrando justamente esse empenho de Deus em enviar o seu Filho para salvar aquele que estava perdido. Porque Jesus veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. E não diferente de hoje, né? Os fariseus da época, eles rechaçaram isso, né? Eles não compreendiam essa dimensão. Eles eram legalistas, eles eram religiosos onde a sua espiritualidade estava vazia de uma compreensão plena do Evangelho da Graça. Corremos o risco hoje de mantermos uma religiosidade vazia e uma espiritualidade pautada mais no legalismo, de não compreender que Deus está de braços abertos, assim como esse Pai está de braços abertos para acolher aquele que se arrepende, aquele que cai em si e volta para casa arrependido e volta para os braços do Pai, Deus o acolhe. Então essa é a perspectiva aqui hermenêutica do texto. Mas eu quero trazer aqui à luz do tema família, olhando para a imagem que essa parábola nos traz, tão bonita, que é a relação de um pai para com o filho, né? Na perspectiva de alguns passos que foram dados aqui. O primeiro deles, né, nós observamos que essa história, que essa parábola, é uma parábola que nos traz muitos ensinamentos, né? Talvez você já tenha tido a oportunidade de meditar nesse texto, de ouvir algumas prédicas, algumas pregações nessa temática. E eu quero focar nessas duas palavras, perdão e recomeço. Perdão e recomeço. O filho, o versículo começa dizendo que o filho traz essa perspectiva, né? Logo no começo, o filho mais novo, ele se volta para o seu pai e pede a sua parte, pede a sua herança. E assim o pai o faz, né? Ora, aqui a gente já tem uma das primeiras lições, talvez, que tragam à luz para os filhos a compreensão de que, em hipótese alguma, um filho pode pedir aos seus pais a herança em vida. Desde o direito romano e hoje em dia também você não faz isso, você não pede a herança em vida aos seus pais. O que ele estava querendo dizer com isso, quando isso acontece, o filho está dizendo ao pai, em outras palavras, que é preferível que ele esteja morto. Não é verdade? E aí a gente percebe justamente essa condição do filho, né? Esse desejo de seguir, de sair. Esse desejo de romper com o pai e de ganhar vida, de seguir o seu caminho, de trilhar a sua própria história, de cuidar de si, de não se submeter à autoridade paterna. Isso não é muito diferente de hoje, queridos. Mesmo dentro do nosso contexto cristão, para fora do contexto cristão, isso é um fato onde os filhos não mais se submetem à autoridade, ou seja, dos pais, né? Então nós percebemos aqui que o filho, ele rompe totalmente com essa autoridade. Diz, agora a vida é minha, me dá o que me pertence aí que eu vou seguir minha vida. E assim faz. O pai atende, o pai dá a sua parte e ele segue. E o texto continua dizendo, né, que ele vai seguir a vida, ele vai cuidar aí de gastar todos os seus recursos, todo o
o seu dinheiro com festas, com amigos, com prostitutas, pagando coisas para os amigos, absolutamente de forma irresponsável, porque ele acha agora que a sua vida está justamente melhor vivendo assim do que submisso às orientações desse pai. Portanto, esse filho, ele, depois de viver tudo isso, né, o texto fala que há uma grande fome, uma grande escassez, e aquele filho que gastou tudo agora se vê numa situação diferente dos trabalhadores do seu pai, se vê tendo que voltar para casa. Mas o que eu acho interessante disso é que o texto ele é bonito, porque ele mostra justamente alguém que de fato se arrependeu, né? O versículo 17 mostra isso, né? O texto diz que ele se arrepende, caindo em si. E ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Aqui está o ápice, né, dessa história, dessa parábola, dessa família. O filho cai em si, o filho se arrepende, faz o caminho de volta. Arrependimento significa justamente isso. Significa você se entristecer pelas tomadas de decisões que você faz ao longo da sua vida, ao longo da nossa vida. Significa também nós voltarmos para o ponto a qual nós estávamos. Arrependimento é esse processo de metanoia, de retorno, de voltar. E o filho retorna aos braços do pai. Ele cai em si porque ele percebe que ele teria tudo se ele estivesse na casa do pai, né? E aí ele continua dizendo: olha, eu não quero nem ser recebido mais como filho, porque ele percebe ele percebe justamente digamos assim, a atitude errada que ele fez. Esse filho queria ganhar a vida e ele literalmente quebra a cara, como a gente diz no senso comum, na nossa linguagem, por tomar essa decisão, e ele cai em si. Ele se arrepende e volta para os braços do pai, né? E o interessante é que esse pai nunca esqueceu o seu filho. Ele está sempre de braços abertos esperando. Tanto que antes mesmo, se você observar na narrativa, do filho pedir perdão, do filho conversar com o pai já o abraça, já celebra, né, o regresso do filho. Porque esse pai estava o tempo todo na expectativa de que o filho retornaria para casa. Bom, como é que a gente aplica esses ensinamentos ao nosso dia a dia? Primeira coisa é que os filhos precisam compreender justamente essa dimensão da autoridade, né? A autoridade paterna, a autoridade dos pais sobre a vida deles. Vemos tantos filhos tomarem decisões e caminhos equivocados, caminhos difíceis, porque fizeram escolhas que não foram debaixo da autoridade paterna, debaixo da autoridade dos pais, com a bênção dos pais. E seguem o seu caminho, né? Talvez não seja esse o nosso contexto, mas quantos filhos hoje estão aí largados, seja nas drogas, seja até mesmo no contexto de violência, ou até mesmo de prisão, porque tiveram no seu coração a intenção de seguir a sua própria vida, de não se submeter à autoridade do seu pai. Então cabe a nós, como pais, né, amar os filhos, orientá-los, expressar essa autoridade, sabendo que cada decisão que o nosso filho, ou que o seu filho tomará, terá implicação sobre a vida dele, sobre a sua própria vida, né? Um outro ponto importante que nós podemos perceber nesse texto, além dessa vida, desse retorno, desse caminho de volta que o filho faz, né?
a gente percebe um recomeço, essa intenção dele recomeçar a sua vida, né? E a gente percebe que a família, ela passa por dificuldades que, ora, ou quase constantemente, vai precisar haver perdão. Quantos irmãos estão aí sem se falar porque não perdoam o irmão, né? Não perdoam o irmão. Então, filhos que não conversam com os seus pais porque não perdoam o seu pai. Então, o caminho é o perdão. Quantos cônjuges estão machucados, feridos, porque não acrescentam a sua dinâmica relacional, a sua convivência, a palavra perdão. Assim como eu te amo é importante, me perdoe é muito importante. Às vezes o nosso pedido de perdão vem recheado de justificativas. Ah, mas é porque eu sempre fui assim. Ah, mas eu errei porque ninguém me muda, né? Eu aprendi com a minha família, eu sou assim e vou morrer assim. Mas quando a gente está submetido ao Evangelho da graça do Senhor Jesus, nós estamos em constante transformação, né? Esse processo de metanoia, de mudança, de arrependimento parte de fora para dentro, do nosso coração para fora. Isso automaticamente muda a nossa forma de pensar, o nosso jeito de ser, né? O nosso jeito de agir, muda as nossas relações. Então, o eu te amo é importante, o me perdoe é importante também, é fundamental. E o recomeçar, o processo de restauração que acontece na vida, né, dessa família. Muito embora nós percebemos o quanto que a figura do irmão aí é uma figura legalista, é uma figura que não compreende essa dimensão, ele não compreende como que o pai pode acolher um filho que gastou tudo, né? Que pediu a herança do pai, saiu de casa e que gastou tudo. Como que esse pai pode acolher? Ele não compreende. Assim como os fariseus não compreendiam, né, o percurso que Jesus fazia, né? Jesus se relacionava com pecadores, com publicanos, com gente da pior estirpe. É mais ou menos a ideia de como que um cristão pode se relacionar com pessoas à margem da sociedade, né? Como que pode isso? Isso é uma compreensão legalista da religião, né, que impede você de realmente se relacionar com aquele que realmente precisa do amor de Deus, da graça de Deus, né? Então essa parábola mostra justamente a misericórdia de Deus sendo manifestada constantemente na minha vida e na sua vida. Não havia nada e não há nada de bom na nossa vida, mas Deus olhou para nós e decidiu nos amar, decidiu nos alcançar. Não coube sentimento, não coube um pensamento assim, vou olhar para o André e ele tem algo de bom a me oferecer. Não há nada de bom em nós, queridos. Deus foi lá e nos amou, né? Deus foi lá e nos resgatou. Então o filho que saiu de casa, há esse novo recomeço, nesse primeiro passo, nessa atitude que ele dá aí no versículo número 18, de voltar para casa. Ele cai em si, ele reflete, né? Na vida, ele reflete, poxa, meu pai, os funcionários do meu pai estão melhor do que eu aqui, e eu nessa condição. Então há esse processo de trazer à consciência a realidade dos fatos, da besteira, digamos assim, que ele fez, né? Da atitude equivocada, né, que ele fez. Então ele toma essa decisão. Então, de forma racional, ele conscientemente cai em si, reflete sobre a sua vida e volta para casa. E volta para casa, né? Isso é importante porque nós, em hipótese alguma, percebemos que por mais que venhamos a fraquejar, e nós somos fracos, nós somos pecadores, miseráveis. A palavra de Deus nos diz que aquele que está em pé, vigie, né, para que não caia. Veja para que não caia. Estamos sujeitos, queridos. Eu, você, qualquer um. Por mais espiritual
possamos imaginar que sejamos. Somos pecadores. A nossa inclinação é para a satisfazer as concupiscências, os desejos da nossa carne. Essa é a nossa inclinação, essa é a nossa natureza. Mas, como diz o apóstolo Paulo na carta à igreja, né, aos Gálatas, né, da Galácia, ele diz assim, olha, aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus tem uma outra perspectiva, a produção é outra. Há uma tendência daqueles que são conduzidos pelos desejos da carne de reproduzir naturalmente os desejos da carne. Mentira, porfia, facção, inveja, prostituição, bebedice, idolatria, tudo que não presta, tudo que a gente vê. É uma tendência natural. Mas aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, a produção é diferente, o fruto é diferente, né? É o amor, é o fruto do Espírito, produz isso. Como resultado da sua vida, ele vai produzir o fruto do amor, da paz, da longanimidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio, né? Então a gente percebe o quanto que esse filho faz esse recomeço, e quanto nós precisamos recomeçar. Talvez recomeçar dentro da sua própria casa, dentro da sua casa, com sua esposa, recomeçar de novo, com seu filho, né? Com seus filhos, independente da idade, né? Então, a gente percebe que Deus não nos abandona, jamais nos abandona. E ele percebe o filho que ele reflete, né? O filho mais novo nessa situação, volta para casa, e aí se dá esse recomeço. O recomeço aconteceu justamente quando ele caiu em si, né? Ele realmente se arrepende daquela decisão lá de pedir a herança ao pai. Arrependimento é uma palavra que nós podemos escrever no nosso coração, né? Ter no nosso vocabulário sempre. Arrependimento, temos que estar dispostos de fato a se arrepender. O arrependimento é uma bênção, queridos. Muito embora o nosso coração duro, coração de pedra, muitas vezes se limita, né? Ou se esquiva para não se arrepender, para não reconhecer as falhas, o quanto nós somos debilitados, o quanto nós somos pecadores, mas o arrependimento é uma bênção. É uma bênção de Deus para a nossa vida, né? Quantas famílias foram restauradas, quantos casamentos foram restaurados, porque houve arrependimento. Quantas relações pai com filho foram restauradas, porque houve arrependimento, houve restauração. O Deus a qual nós cremos é o Deus da restauração. Jesus veio para restaurar esse mundo. Ele não veio para destruir, ele veio para restaurar. Restaurar o nosso coração do pecado, restaurar as nossas relações. Ele está o tempo todo reconstruindo a história do seu povo, né? E dizendo assim, eu quero que vocês sejam transformados, restaurados, né? Então o filho faz esse caminho de volta. Ele toma essa ação, né? É bem verdade que o pecado tenta destruir, de fato, as relações dos cônjuges, entre os cônjuges. O pecado tenta destruir as relações fraternais entre irmãos, brigas, invejas, discórdias, por causa de dinheiro, por causa do filho, né? Às vezes acha que o pai ama mais o irmão do que o outro. Tantas coisas. Herança, né? Se for falar sobre herança, parte financeira hoje, então, né? O pecado tenta corroer tudo isso, tenta destruir, né? Tenta fazer com que a gente se distancie um do outro e de Deus, né? Então, minha orientação a partir desse texto aqui, se você tomou uma decisão equivocada, fez uma escolha equivocada, há possibilidade, sim, de você se arrepender, de você cair em si. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus te constranja e me constrange a cair em si, a fazer o caminho de volta, a voltar para a casa do Pai.
a retornar para a casa do Pai, como está expresso aí no versículo 18. A ter essa atitude na verdade, é uma decisão. Né? O arrependimento ele é muito mais do que um sentimento, um constrangimento, uma sensação ruim, né? Que você possa sentir porque feriu a Deus, porque machucou a Deus, porque desobedeceu a Deus, ou porque você pecou contra a sua esposa, ou contra o seu filho, ou contra a sua igreja, ou contra qualquer pessoa. Né? Voltar para a casa do Pai significa que nós estamos tomando a atitude, a decisão correta e a coragem desse filho. Porque ele diz assim, poxa, eu queria pelo menos que o meu pai me recebesse como um dos seus empregados. Ele não se vê mais como filho. Ele não se vê mais como filho. Eu fico imaginando, né, na história, o percurso, né, o que esse filho vai pensando. Poxa, como é que será? Será que meu pai vai estar lá? Dá uma coragem absurda nesse filho para pedir perdão. Há sim nas nossas relações, né, que temos coragem para olhar olho no olho de quem quer que seja e dizer, me perdoe. E ponto final. Me perdoe. É importante nesses dias que a gente vive, dificuldades, a gente refletir sobre essas questões, perdão e recomeço. Ele refaz o caminho, a estrada de volta, retorna o caminho, toma essa decisão importante, né? Porque ele se arrependeu. Lembra do pai. Interessante que quando ele lembra do pai, ele não lembra assim, o texto não traz isso, pelo menos, né, na narrativa, de que ele possa ter lembrado da relação que ele tinha com o pai, da convivência, das coisas boas, do afeto que o pai tinha para com ele, mas ele lembra do pão, ele lembra da comida. Por que isso é importante? Porque a comida, né, os detalhes, né, a gente banaliza muito as coisas, né? Quantos filhos são ingratos? Convivência diária com os pais, não percebendo a dimensão do pão nosso de cada dia, né? O alimento que o pai trabalha, traz com todo esforço e dá e coloca à mesa, entende? A comida que a mãe faz, né? A bênção que Deus dá para que a mãe possa fazer manualmente aquela comida, a cama que ele tem, sabe? O filho perceber essas pequenas coisas, mas parece que só é na ausência que a gente percebe essas coisas, porque o filho ele só percebeu na ausência, mas é muito importante a gente perceber isso ao longo dos dias e na presença, não só na falta. Então eu incentivo você a dizer, mãe, muito obrigado por essa comida, muito obrigado por essa casa, muito obrigado por esse sustento, não só nas coisas materiais, mas muito obrigado pelo serviço que ao longo dos anos as mães, né, fazem para com os filhos, os pais, né? Quantos filhos, né? Eu vejo relatos, né? Eu estava conversando com uma pessoa e ela dizia, meus pais, eu perguntando como estavam os pais, ela dizia, minha mãe está bem, mas ela está morando no centro de convivência para idosos, né? Eu esqueci o nome, como é que chama aí, para idosos. Então, assim, é claro que a vida é difícil, é complicado, mas a gente precisa honrar, como diz, como está escrito na palavra de Deus, os nossos pais. Né? O texto lá de Efésios, no último capítulo, no 6, fala justamente disso. De honrar, né? De honrar os pais, de respeitar, de cuidar deles, né? De realmente reconhecer tudo isso que eles fazem por nós. Isso é importante. Então, o filho, é importante você agradecer. Esse filho, ele reconhece na ausência. Ele lembra e diz, poxa vida, né? Lá em casa eu tinha comida. Ele lembra da comida. Ele lembra do sustento.
Então, orar para que, se o pai ou os pais estão passando por dificuldade, o filho pode orar para que Deus possa suprir essa necessidade, né? Se Deus supre as necessidades das aves, do céu, dos pássaros, né? E Deus pode continuar suprindo as necessidades. Imagine a minha necessidade e a sua necessidade. Então, esse filho, ele realmente, ele é impressionante como ele cai em si, mas ele cai em si no momento de dificuldade. Eu desejo no nosso coração que você não venha a precisar passar por isso, mas que pelo contrário, Deus te dê graça, condição de você realmente continuar sendo alguém que ame os seus pais, né? Que sustente os seus pais, independente da idade, né? É importante agradecer, filho, pelos estudos, sabe? Pelo que eles te oferecem, pelo que eles te dão, mesmo dentro das limitações, das condições, né? Isso você vai demonstrando esse amor. Então não podemos perder esse valor, né? Tão importante do filho reconhecer de fato tudo aquilo que o pai tem dado, que os pais têm dado para ele. O amor do pai, né? Quantos pais estão aí desesperados, né? Porque o pai quer o melhor para o filho e às vezes o filho não compreende isso. Quantos pais estão assim, né? Preocupados e ansiosos quanto às decisões que os filhos tomaram de forma equivocada. Quantos pais estão aí sem saber notícia dos filhos? Muitos deles talvez não façam parte do nosso contexto, mas estão submergidos a drogas, a vícios. Não temos talvez essa realidade dentro da nossa casa, mas muitos pais estão aí longe, distante dos filhos, porque os filhos tomaram decisões erradas, fizeram decisões erradas. E esse pai aqui acolhe, o pai da parábola acolhe, assim como o nosso Deus amoroso nos acolhe, esse pai acolhe, abraça, né? Hoje o bem mais precioso que se pode conquistar é um abraço, né? Vivemos dias difíceis, tolhidos totalmente da convivência, do abraço. Muito embora isso não impeça, acho que esses dias, acho que ontem foi dia do abraço, né? Eu não sabia, mas a Joelma falou assim, hoje é dia do abraço, então vamos dar um abraço aqui. Muito embora eu acho que a gente pode fazer isso dentro dos nossos lares, com os devidos cuidados. Não podemos radicalizar, dizer, por causa do Covid não podemos mais abraçar talvez o outro, mas dentro de casa, com os devidos cuidados. Mas o pai abraça, o texto diz que ele abraça o seu filho, antes mesmo do filho pedir perdão. Isso é bonito demais, né? Ele não espera o filho se justificar, dizer, eu vou trabalhar aqui tantos anos, devolver o que eu gastei, né? Contar as histórias difíceis que ele passou. Não, o pai abraça, perdoa, né? É assim que Deus faz com a gente, querido. Não estaríamos aqui se não fosse esse abraço de Deus, né? Deus nos acolheu, quem somos nós? Então há perdão, sabe? Este é meu filho, né? Ele diz, este é meu filho amado, né? Esse é o meu filho que estava perdido, né? E reviveu, estava morto e reviveu. Olha que maravilha. Eu não sei como que você está, querido. Não sei como que você está. Só você mesmo pode saber como você está. Eu sei e tento saber minimamente como eu estou, né? Como a gente aqui em casa tem tentado lidar com as... Família é algo maravilhoso. Embora a sociedade fale o contrário, família é bênção de Deus. É um oásis, como diz na música, na canção do poeta João Alexandre. Família é lugar de Deus, família é um oásis. Eu não sei como é a sua família, eu não sei como está a sua família.
Nós temos falado de família na perspectiva da visão de Deus, do ideal de Deus, mas na realidade nós temos desafios dentro da nossa própria igreja com relação às famílias. Né? Temos famílias que talvez não estejam todos os membros, da família na igreja. São dilemas, são desafios. Mas Deus continua manifestando a sua graça, né? O seu poder. Você continua sendo uma luz no meio das trevas, continua sendo alguém que vai continuar sendo um luzeiro a brilhar onde Deus tem te colocado, dentro da sua casa. Né? Se você já é digamos assim, um atuante na igreja, alguém que está muitos anos na igreja, desafio, né? O tempo todo de você viver a dimensão do Evangelho, da graça de Deus no meio da família. Né? E há sim essa necessidade da gente fazer esse autoexame, dessa reflexão, né? De você realmente estar compreendendo a dimensão do cuidado de Deus na sua vida, né? E não perdendo jamais a dimensão de você perdoar, de você se arrepender e de você recomeçar a trilhar um novo caminho. Né? Família é lugar de conflitos, não podemos negar isso. Onde tem família tem conflitos. Basta conviver juntos. Família que não tem conflito é porque não convive juntos. É cada um no seu canto. Né? Cada um com a sua televisão, com o seu smartphone, com o seu dinheiro. Cada um no seu canto. Se alguém te falar que não há, que assim, será minha família está tudo bem, não tem nenhum conflito, eu acho estranho. Isso sinaliza para mim que não há convivência. Porque conviver com o outro não é fácil. A gente não está tendo convivência comunitária, mas dentro de casa a gente tem a convivência, os conflitos vêm à tona, é natural. Família é lugar de conflito, mas família é lugar também de perdão. Família é lugar de recomeço. Família é lugar de restauração. Por isso que acredito na mesa, né? A mesa é um lugar onde nós podemos nos assentar em volta da mesa. Eu estou falando mesa da sua casa mesmo, seja de estar, seja da cozinha, seja uma mesa de centro, seja a mesa que for, mas em volta da mesa. Onde você pode, de fato, clamar a Deus junto da palavra dele, orar junto, compartilhar junto. Aqueles que não podem fazer isso, pedir a orientação para que Deus possa ajudá-los a vivenciar isso, a conversa, do diálogo. Os irmãos entre si, né, têm o coração conectado de amor, são diferentes, pensam diferentes, mas são amorosos uns com os outros, um com o outro, digamos. O cônjuge, né, também. Então é um lugar de recomeço, é um lugar da gente poder colocar aquilo que talvez esteja incomodando, aquilo que esteja causando tristeza. É um lugar de conversa, de diálogo. Que Deus nos ajude, queridos, a partir da palavra de Deus, a recomeçar quando precisaremos ou quando precisamos recomeçar. Se porventura em algum momento venhamos a fraquejar, a cair, que Deus nos dê a graça, a condição de podermos agir e ter a coragem como esse filho mais novo teve, de recomeçar. De se arrepender dos seus maus caminhos, voltar para a sua casa. Desejo profundo no meu coração que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, sustentando em todos os sentidos. Você mais do que eu conhece as necessidades da sua família. Desafio a você nessa semana a sentar com a sua família, a orar juntos, a conversar,
colocar na mesa, né? E é bom em volta da mesa que a possibilidade de brigar é mínima. Faz uma comida maravilhosa, conversa em volta da mesa, pega a palavra de Deus, lê as Escrituras, leia o Evangelho, leia a história de Jesus, a redenção, a crucificação. Faça uma ceia com a sua família nesse sentido, a ceia da restauração, o momento de você realmente ler, né, a palavra de Deus, orar junto, colocar na mesa o que precisa ser colocado. Se você, porventura, não tem essa experiência, nós vamos orar por você, né? Vamos pedir para que Deus te ajude. Se porventura só você, não desanime, se só você está sozinho na caminhada cristã, na sua família, se creia, você é luz, você vai ser abençoado, Deus vai te dar a condição de ser testemunho vivo. Né? Ore pelos seus filhos, ore com os seus filhos, ore com o seu esposo, ore pelo seu esposo. Deus haverá de dar graça, Deus haverá de continuar ajudando você nessa trajetória. Quero finalizar essa transmissão orando, né? Queria orar pela sua vida. E aí a gente está caminhando. Agradeço a presença dos irmãos. Espero que Deus, o Espírito Santo de Deus, possa ter ministrado o seu coração. E leia talvez esse texto essa semana como meditação, mais uma vez. Extraia dele aquilo que o Espírito Santo haverá de te ensinar, de te falar, né, através desse texto. Mas nunca se esqueça, você guardar de tudo que eu falei dessa transmissão, essas duas palavrinhas. Essas duas palavras são importantes para a gente continuar bem com a nossa família. Perdão e recomeço. Lembre-se, se você estiver vivenciando um conflito, uma situação difícil no seu familiar, lembre-se, perdoe, se arrependa. Se você, filho, fez alguma besteira ou tomou alguma decisão que feriu seus pais, se arrependa, caia em si. Volte para os braços do Pai e recomece. Vamos orar, queridos? Quero orar por você, que Deus te abençoe ricamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, palavra tão preciosa para o nosso coração. O meu foi muito bom poder ler a tua palavra e compartilhar com os meus irmãos esse texto que fala profundamente ao meu coração. Queremos te pedir perdão, Pai. Não sabemos ser pai como convém, ser esposo, ser filho. Nossa natureza pecaminosa nos corrói, Pai. Mas isso não é motivo justificativo para a gente não se arrepender. Nós queremos sim, Pai, ter um coração arrependido, ter um coração transformado. Queremos ter uma vida transformada e modificada pelo Senhor. Se porventura em algum momento da nossa vida venhamos a fraquejar, a tropeçar, que possamos cair em si, reconhecendo primeiro que nós precisamos nos arrepender das nossas maus atitudes, dos nossos equívocos, das nossas escolhas e voltar para os braços do Pai. Nós te amamos.